Uhum. No programa do Jô Soares, a questão de uns 10 ou 15 anos, foi eu não vou lembrar o nome do médico agora, naturalmente, mas foi há menos de 15 anos. Foi depois que eu tive o meu câncer. E eu vendo o médico falando sobre... né, eu fui atrás, me informar das coisas e tal. E o Jô perguntou para ele assim, como é que está a questão da evolução da cura do câncer? Aí ele falou assim, ó, uma das grandes conquistas que nós estamos tendo aqui é aprender a encapsular, né, a fechar o tumor, né? Que é... Se ele simplesmente tiver um tumor dentro de você, mas ele parar de crescer, ele parar de ir... É verdade. Dá para viver, né? Tornar uma doença crônica, que a gente chama. Cronificar a doença. Né? Existe uma conquista nesse aspecto muito, também? muito. Com esses remédios todos, né? Ou associado à cirurgia, ou associado à radioterapia, que são as 3 armas principais para tratar o câncer. Você consegue, às vezes, fazer com que a pessoa viva bem 20 anos, 10 anos, com um câncer que estava disseminado. Você consegue. Hoje em dia tem progressos. Mas tem também, por outro lado, as coisas mais sérias, né, que você não consegue debelar. Quem tem razão é a doença, não é o médico. A doença, às vezes, escapa de tudo que você está fazendo. E aí, como é que o médico vive com isso? Ele tem que aprender a conviver com o humanismo. E tem que saber que ele não consegue resolver tudo, que ele não consegue curar tudo. Na oncologia, o oncologista é o médico mais humilde, porque ele sabe que a doença é muito séria, que a evolução às vezes não é tão satisfatória como ele pensou ou pensava, né? Que ele podia resolver tudo, curar tudo. Não, não é assim. Não é assim. Às vezes tem que esperar o progresso da ciência, e que custa muito caro, né? Eu falei daqueles TILs, aqueles dos linfócitos, dos tumores, $1 milhão. Que é isso? $1 milhão? Quando eu falo esses números para mim, eu que fui muito humilde lá na Faculdade Federal, né, no Hospital de Clínicas, que a gente tratava indigente, você escolhia o remédio mais barato para dar para o paciente. A nossa indústria farmacêutica está tudo muito caro. Tem razão de ser? Remédios assim, que custam por mês 40 mil, 200 mil reais. É que a pesquisa é muito cara. Tá. A pesquisa de novas drogas. Eles gastam muito. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, até lançar no mercado. Mas eu acho que a coisa é meio descabida. Eu não concordo com isso, assim, com esses preços desses remédios. Mas contra isso não tem como lutar. Não né? não tem como, né? E veja, daí alguém fala para a pessoa, tem lá esse tratamento com esse tipo de célula que você pode fazer. Primeiro que nem aceita, às vezes, o paciente nesses centros de pesquisa. E o custo, $1 milhão. Acho que isso não tem cabimento. Para quem que é isso? Para quem que é? E estatisticamente as tais remissões espontâneas? Então. Como é que provavelmente isso que chamam de milagre? Não, acho que eram muito poucas, né? Existe até artigo publicado, eu li sobre isso, sobre remissão espontânea, saiu numa revista chamada Cancer, que é uma revista de alto impacto, de oncologia, muito famosa, e que falava de remissão espontânea de alguns casos, né? Que geralmente era associado com quadros infecciosos que acabavam sumindo a doença, teve uma infecção, uma febre alta, febre acabou desaparecendo. Provavelmente tudo é imunológico, do próprio corpo, né, que acabou exacerbando a defesa e que acabou fazendo uma resposta completa. Mas raros casos, raríssimos. Ninguém vai deixar apostar nisso. Né? Colocar isso daí como uma coisa... Eu acho que a pessoa tem que ter fé. Eu acho que a fé é importante. Eu acho, como terapêutica. Eu acho que você não pode menosprezar a fé das pessoas. Não pode. Você não pode menosprezar a religiosidade, a fé, no que a pessoa acredita, né? Só colocar ciência. Eu acho que não é só assim. Eu acho que não é um parâmetro só.
Como é que você já enxergou isso na tua trajetória com relação aos teus pacientes? Com muito ecletismo, assim. Eu sou eclético nessa parte. Quer dizer, eu acho que a gente aceita tudo do doente, né? Que ele acredita. A gente pode orientar algumas coisas que talvez não estejam no caminho da realidade científica, da comprovação científica. Não, vou procurar lá um médico que está... Médico não, ou algum outro que esteja fazendo um tratamento espiritual. Não, tudo bem. Tudo bem. De acreditar e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não é assim. Né? Pode existir até, pode ajudar. Mas eu acho que você não pode menosprezar a parte científica. Você tem que caminhar junto com o paciente, orientar. Não é fácil. Às vezes o paciente desiste do tratamento por causa da toxicidade do tratamento. Eu tenho pacientes. Não, chega, não aguento mais. Pessoas jovens, né? Vou dar um descanso, vou dar umas férias. Existe isso na oncologia também. Férias. Você dá férias, para um pouco, retoma. São esses aspectos que... Mas compromete o tratamento. Às vezes o paciente evolui com o câncer, né? Mas ele está acreditando naquele remédio que falaram para ele. Não. Off-label, né? Uhum. Sim. Não é da Anvisa, não. Sim, Anvisa não é remédio da Anvisa. Né? Anvisa também é complicado, né? Tudo é difícil, né? Tudo é difícil nesse país, ó. Não é fácil, né? Não é FDA americano, né? Que eu acho que é muito superior à Anvisa nossa aqui. A nossa aqui é complicado. Politicamente é complicado. Muito complicado.